desembaraço. Então o cálculo, ele é complicado. Não sei se vocês lembram, depois da pandemia faltou container. Faltou. Ela prevê que todos os valores a serem cobrados do usuário têm que ser informados antecipadamente, de forma transparente. Né? Omitiu escala, o navio, o container já estava lá dentro, o terminal tem que cobrar de alguém. O terminal está prestando o serviço. Aquilo ali. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos aqui para mais um episódio do Meet Comex. Na hora do almoço eu tô com fome, mas a gente tem que gravar, tem que aproveitar esses momentos, porque a gente tá com um papo muito importante. Eu acho que é um dos mais conversados no sul do Brasil e estamos aqui com uma das pessoas mais indicadas para falar sobre isso. Nós vamos falar da movimentação de contêineres na região do sul, sobre a capacidade dos terminais e os conflitos que a gente está passando por isso. Então sim, vamos falar daqueles assuntos que tá doendo para quase todo mundo na importação e na exportação. Mas antes disso, quero deixar claro que nós estamos aqui gravando esses episódios pela segunda vez esse ano. Quero agradecer ao Núcleo, quero agradecer ao Meeting Comex pela confiança e pela oportunidade novamente a gente levar esses conteúdos para o podcast, para você que esteve aqui matar uma saudade, e para você que não esteve, esteja aqui ano que vem, se programa, porque vale muito a pena, tem muita oportunidade de aprendizado e networking aqui. E claro, já vou começar agradecendo ao Lucas Sampaio Ataliba, que é o especialista em assuntos portuários marítimos da ANTAC. Temos a Carolina Botelho, que é diretora de negócios da S Logistics, e o Dr. Fábio Gentil, especialista em direito marítimo para agentes de carga. Muito obrigado a cada um de vocês. Estou muito, muito faceiro de poder ter essa oportunidade de conversar especialmente com o Lucas, que eu já conhecia tanto do LinkedIn e palestra, mas eu não tinha tido a oportunidade de conversar contigo ainda. E o Fábio também, que mó tempão, né, cara, que estava tentando já gravar um podcast contigo, né, cara? Muito tempo. A Carol já é de casa. Esse aqui é o terceiro já, ótimo. Eu ia reclamar quando ele falou, especialmente com o Lucas, falar, vou embora. Não é? E a gente? Eu fico lisonjeado. Obrigado pelo convite. A Carol já é honra já de sempre, tá? Tô muito feliz de ter o Lucas aqui. Mas então vamos entrar nesse grande elefante que tá sendo a movimentação portuária no sul do Brasil. Ele tá tendo um crescimento muito legal, a gente tá vendo uma competitividade muito forte, mas a gente tá vendo muitos desafios acontecendo, especialmente na parte de containers, né? Conta um pouquinho o que tu abordou na tua palestra sobre isso, vamos começar a entrar nesse tema aí. Perfeito, muito obrigado pelo convite novamente, é uma satisfação. Eu sou um assíduo, adoro podcast, realmente eu sou um assíduo consumidor, né, de podcast, e é uma satisfação participar pela primeira vez aqui. Então, coisa boa. Você tá aqui, estou estreando com você. Bem-vindo à família Invoice. Paciência aqui, viu? Obrigado. Bom, a questão envolvendo os terminais de container e as consequências, né, o que tem acarretado na cadeia logística é decorrente de um descompasso entre a infraestrutura disponível, especialmente de atracação de berços, né, para a movimentação pretendida, né, para o volume, para o crescimento de movimentação na cadeia de containers. Né. Quando a gente para olhar, por exemplo, o ano de 2024, nós tivemos um crescimento de quase 20%. 20%? Volume de movimentação de containers, né, em TEUs, né, a medida praticada no setor. Ao mesmo tempo que nós não temos aí um acompanhamento do crescimento da infraestrutura no mesmo patamar. Que é demorada, né, para investir, para ela poder operar, né? Naturalmente, você tem alguns terminais portuários, operadores portuários fazendo investimentos, você tem a maturação desses investimentos, um ou outro já acontecendo ao longo de 2024, mas isso não nessa escala, né? E aí, eu falei só de 2024. Quando a gente para olhar, pelo menos nos últimos 3 anos, né, já de meados de 2022, a gente tinha aí um cenário que era uma crise que já se avizinhava, né, apesar dela estar adormecida, o balde já estava enchendo, e o que acontece em outubro de 2023 é uma gota que faz o balde transbordar apenas, né? Você chegou a um limite ali do descompasso de infraestrutura, né, com a questão ocorrida, né, a partir do fechamento da barra de Itajaí em outubro de 2023 e toda aquela ápice do cenário, que aí a carga se desloca, né, vai buscar outros terminais, e aí você tem os outros terminais enchendo rapidamente, principalmente TCP e Itapoá, então você também tem carga indo para Imbituba, e acontece todo um cenário em Imbituba que não estava preparado, compatível com a movimentação pretendida naquele momento. Fenômeno Imbituba, né? Meu Deus, pesadelos. Pesadelo Imbituba. É um cenário que repercute, né? O que aconteceu em Imbituba repercute até hoje. A gente tem bastante processo sobre isso para analisar, né? E aí você tem esse descompasso que naquele momento parecia conjuntural para algumas pessoas, mas a gente já apontava que era estrutural, né? Que você tinha ali um cenário que você não tinha uma capacidade de berços disponíveis compatível com aquela movimentação. Quando chega em 2024, com o início das obras da Portugal, Itajaí não estava operando. Pois é, então, 2 berços essenciais para contêineres, ou 3, a depender da dimensão do navio,
né? Tá, já tem 4 berços oficialmente, mas a gente, né, para compatíveis com os navios hoje, a gente considera 2 ou 3, né? A depender do tamanho. Então você não tem aquela infraestrutura. Imbituba não tinha uma movimentação muito significativa. A partir de janeiro de 2024, a Portonave passa a operar com apenas um berço. Você tem um acidente no berço da PTP lá em Santos também, né, no início de 2024. Então você passou quase todo 2024. É a tempestade perfeita da logística portuária. Exatamente. Exatamente. E isso, pro agenciamento de carga, poder vender um frete internacional, não ter essa segurança na importação, para os clientes do Gentil, que muita gente às vezes não sabe, mas isso é uma aventura marítima. Se o armador quiser atracar em outro porto porque não está disponível, pode, ponto final, né? Se bem me lembro das minhas aulas de direito marítimo. O Lucas me ensinou um pouquinho diferente. Então, essa questão de troca de porto de descarregamento tem previsão contratual, que é o chamado stoppage in transit, mas isso vem da época das caravelas. Até mesmo essa expressão de aventura marítima, eu costumo falar para os meus alunos da pós-graduação que hoje não é tão assim. A gente, é verdade que a navegação traz muitos desafios ainda, mas tá baixo ainda, tá bom? Não, tá bom. Então é verdade que a gente tem muitos desafios, a navegação traz muitos desafios, mas tem uma série de questões que não são aventura e que não são imprevisíveis, não são inafastáveis. E ao mesmo tempo, além dessas questões todas, a gente também tem as políticas internas dos armadores, que é onde eu tenho as grandes batalhas no escritório. Porque você ter problemas é uma coisa, você passar esses problemas integralmente para o tomador do serviço é outra situação. Então eu acho que esse é um grande, é o grande elefante, é a vaca no meio da sala, que é difícil da gente tirar, mas a gente tem previsão regulatória para essas questões, de uma maneira muito explícita. Basta que os armadores aceitem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falou para mim assim, doutor, eu estou com um caso na ANTAC, estou esperando a decisão para eu pegar essa decisão, eu mandar para o armador e o armador vai parar de ter o comportamento A, B e C. Aí eu falei para ele, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o Código Penal? Aí ele fala que não pode matar, que não pode roubar, que não pode estuprar. Nem por isso as pessoas param de fazer essas coisas. Então o fato de você ter uma determinação da autoridade para um caso específico, ou de ter previsão normativa e previsão regulatória, isso não significa que um determinado comportamento vai cessar. É claro que a gente está buscando, inclusive uma das pautas que eu tenho é o incremento das penalidades, para ter penalidades mais compatíveis com o poder do armador. Se você aplica uma multa de 100 mil, de 200 mil, não faz nem cócega. Então a gente acaba se tornando uma norma, de certa maneira, o que a gente chamaria de norma penal em branco. Tem uma norma que não tem ali uma efetividade no caráter educacional. Tem sido meio que isso aí nesse sentido. Acho que a Carol também tem sofrido bastante no dia a dia com isso, né, Carol? Em 2023, se eu não me engano, o Lucas fizemos um call. Lembra que tu estavas na Europa terminando um curso? Sim, passei. Foi quando nos conhecemos. Na Alemanha, acho que foi em novembro de 2023. Isso, né? Foi logo depois de Imbituba. Tava todo aquele caos, no meio do caos, né? Os contêineres perdidos e tudo mais. E realmente foi uma grande discussão, né? Porque hoje a gente tem faturas milionárias de demurrage daquela época ainda, né? Que estão em batalha, certo? Exato. E aí eu achei muito interessante que o Lucas, na época, falou pra gente na reunião, menos de 20% das reclamações com a ANTAC vem de importação. E ao vivo a gente começou a falar, né? Olha só, o grupo, tinham mais de 100 pessoas naquela reunião, não sabiam que podiam recorrer à ANTAC a determinadas coisas. E aí eu lembro que na época a gente, mas e os depots? Pois. Depot não é regulado pela ANTAC, não é, Lucas? E eu lembro assim, eu achei muito interessante, porque, sim, a gente tem vários problemas. E aí, algumas coisas, eu não sou da área de direito, né? Não é, eu estou aqui com Mas tem uma nota de rodapé para fazer isso. O depot não é regulado, mas ele é mandatário de quem é. Perfeito, sim. Ele é o longa-manos de quem é regulado. Sim. Inclusive até o judiciário agora recentemente começou a emanar algumas decisões reconhecendo isso e reconhecendo que falta de espaço não é justificativa para não encerrar. Então, inclusive depois do que a gente fez daquela reunião em novembro, muita coisa mudou, certo, Lucas?
A gente fez, depois daquela reunião, a gente começou a conversar várias vezes. Eu consulto o Lucas, falei, Lucas, tô com uma situação aqui, o que é o certo? Quero entender, né? Como é que eu oriento? Porque eu tenho muito essa preocupação, né, de tentar fazer aquilo que é certo para o cliente. Porque às vezes, como tu falou, o armador vai fazer o que for, a gente recebe, vamos tentar entender, vamos tentar negociar, porque às vezes não vale a pena tu brigar, às vezes vale a pena de carga está no meio do caminho, né, Carol? Exato. A gente sabe, hoje na minha palestra eu faço uma brincadeira, fiz uma imagem representativa de um agente chinês com um agente brasileiro brigando por uma nota de $100. Porque nas negociações de compra a gente vê que a grande diferença às vezes são $100. Né? Compro por 1.100, vendo por 900, espero o mercado cair semana que vem, vou rolar a carga uma semana para o mercado cair para poder vender nesse preço. Só que um dia de demorrage, um dia de detention já é mais do que isso. Fácil. Isso é muito curioso, né? Esses dois pontos que vocês estão mencionando, eu trouxe agora há pouco na apresentação, né? Para tratar isso por partes, né? E aí eu lembro daquela frase do poeta cubano que foi reproduzida por muitas vezes, né? O caminho se faz ao caminhar, né? Veja, quando em 2023 a gente mencionava percentual de demanda de ouvidoria da ANTAC, demandas que a gente recebe, primeiro a gente tem que colocar em perspectiva, enquanto ANTAC a gente sempre mencionou a subrepresentação de demandas que nós recebíamos. Então a gente sempre existiu, na ANTAC sempre existiu uma dificuldade de ter uma amostragem maior para atacar determinados pontos, para melhor estruturar, né, a ação, seja regulatória, seja fiscal, da ANTAC nesse sentido. E naquele momento, quando a gente falava da demurge em si, de containers, ela era raríssima, porque você não tinha ainda, né, digamos assim, uma das arestas, né, que se abriu naquele momento foi a infraestrutura da retroárea, que você ainda não tinha muito isso. Até 2022, eu vou te dizer que os principais problemas regulatórios relacionados à cadeia de container era a armazenagem adicional, né? Omitiu escala um navio, o container já estava lá dentro, o terminal tem que cobrar de alguém. O terminal está prestando o serviço. Aquilo ali ainda não tinha. Mas de exportação, isso. Exportação, né? isso, claro. Estou falando no sentido de exportação. Uhum. E você tinha escaneamento, tarifas, né, cobradas sobre aquilo. Então, o mundo girava muito aí. Um mundo muito bom. Tenho saudade desse aspecto. Né? Bons tempos quando era esse o problema. Bons tempos. E aí o que você tem, a partir de então, é que, veja, 2023, o auge da crise, ele traz uma série de cenários diferentes para quem faz Comex e para quem trabalha na área de regulação fiscal. Então, a ANTAC, a área fiscal da ANTAC também teve que aprender muito com isso. E na questão da sobreestadia, na importação, né, que aí é o que a gente separa, né, enfim, o Gentil gosta, eu não vou entrar muito na tipologia jurídica disso, mas para todos os efeitos, a própria norma da ANTAC internalizou esse conceito da sobreestadia. Enfim, há quem vai discutir juridicamente, né, que a detention é só uma espécie do gênero demurge e tudo mais, mas a ANTAC internalizou, então, para a gente... Sobreestadia está tudo certo. Exatamente. A gente chama de sobreestadia na exportação a detention e a gente chama de sobreestadia na importação a demurge. Porque ficou comumente usado no comércio exterior, né? Exatamente. Na parte de container. E o que a gente tinha no caso da importação, ele realmente não acontecia. Você não tinha problema de retroárea. Isso não era propriamente, né, uma questão. Você tinha sim na exportação, que quando acontecia a omissão, o que é detention, você tinha algumas espécies, né, também. Você tinha alguns armadores que cobravam como long standing, que é quando ele já está dentro do terminal portuário. E você tinha coisas nesse sentido. Veja, os desafios regulatórios, eles foram muito acentuados a partir daí. Quando a gente falava que a ANTAC não regula depot, e continua não regulando. Mas aí eu uso muito, o Gentil antecipou ali uma interpretação judiciária que a gente, na verdade, já tinha na ANTAC, que é uma própria interpretação teleológica da norma, né? O que eu chamo é o seguinte: a ANTAC continua não regulando depot. Eu não posso atuar em face de uma demanda por ausência de limpeza, ou, no caso, né, tarifas cobradas relacionadas à limpeza do equipamento. Falamos sobre isso também naquela reunião, porque também estava em excesso, né? Foi um boom, assim, tipo, nossa... Falei sobre isso exatamente agora, porque existem esse tipo de demanda relacionada ao equipamento. O equipamento, o container nada mais é do que uma caixa de transporte. Mas posso fazer uma observação aqui? Aí tem um pedacinho que dá para a gente trazer. A gente analisando a 62, ela prevê que todos os valores a serem cobrados do usuário têm que ser informados antecipadamente, de forma transparente, clara, etc. Esses valores cobrados pelo depot, que é um prestador de serviço do armador, não são claros.
Eu concordo plenamente com você, gente. E aí eu vou só terminar essa explicação do qual é a interpretação que a gente se vale na ANTAC, e isso não é muito bem pacificado, né, para entender o nosso alcance em relação a algumas questões que esbarram no DEPUT. Porque, veja, quando eu falo do equipamento container, para mim ele é só um equipamento de transporte. Você pode usar um container para transportar no ferroviário. E a ANTAC teria ingerência sobre isso? Não. Então, a ANTAC tem ingerência, ela tem mandato constitucional em relação ao transporte de cargas marítimas, certo? Então, o que eu entendo? Eu estou falando que a gente vai regular o setor, as empresas que atuam no setor relacionadas ao transporte marítimo de cargas. E o transporte de container, o container é um equipamento vinculado a isso. Então, eu vou atuar em face do quê? Uma relação comercial e jurídica, de um problema decorrente disso, vinculado ao transporte marítimo dessa carga no equipamento container. Então, quando chega no DEPUT, qual é o principal problema que eu posso ter relacionado ao DEPUT daí? É a cobrança de demurge. Por quê? Porque você contratou o frete e você contrata o aluguel desse equipamento vinculado ao transporte. Isso está vinculado ao seu transporte marítimo. E no seu BL, como a gente muito bem colocou, tem lá as suas obrigações relacionadas ao equipamento, né? O dono do equipamento, proprietário, normalmente o transportador marítimo, vai definir onde é que você tem que devolver. O DEPUT é, portanto, uma estrutura vinculada a ele. O DEPUT é uma estrutura em terra necessária, imprescindível para a prestação do serviço transportador marítimo. Então, o que eu entendo, o que a ANTAC tem entendido nesse momento? A questão da discussão sobre a cobrança de demurge ou ausência de janela no depósito para a devolução do container, ela é muito tranquila. Podia ser um depósito, podia ser um galpão, podia ser no outro terminal portuário. Não importa que seja a estrutura DEPUT, certo? Ponto pacífico. Aí eu posso atuar. Em relação a discussões sobre taxas de limpeza ou serviços acessórios prestados ao equipamento, a gente ainda não tem um ponto pacificado pela ANTAC, mas a gente entende que esse alcance se limita aí. Porque eu estou falando só sobre o equipamento de transporte. Eu não estou falando propriamente sobre uma tarifa, uma cobrança que se vincula ao transporte marítimo em si, se é que você me entende. Essa interpretação, ela é sensível, ela vem sendo desenvolvida na ANTAC, como a gente trouxe aqui a discussão. A ANTAC também tem amadurecido muito o assunto desde 2023. E hoje é isso que a gente tem aplicado. E eu vejo, desculpa, Jonas, eu vejo uma evolução muito significativa. Aí, como agente de carga, a gente acompanha as discussões, né? Porque o agente de carga está ali no meio, e daí o cliente vai devolver, não é a gente que devolve o container. Exatamente. Aí eles devolvem o container, não tem janela, eles avisam a gente. Pode ajudar, aí a gente tenta intervir com o armador tá, ok, vamos conseguir. Não deu, gerou uma demurge. Eu vou te falar, Lucas, o ano passado, quando nós tivemos provas, quando tinha print de e-mail, WhatsApp, que não tinha janela, a gente não foi cobrado de demurge. A gente conseguiu isenção basicamente de tudo. Isso significa que é uma evolução do entendimento, não só de uma evolução da ANTAC, não só juridicamente. Mas do mercado, você né? é cliente Tier 1. Eu queria até adicionar Eu, uma... quando peguei meu voo de Brasília para cá, eu entrei à frente de todo mundo também. Eu queria adicionar uma dúvida... Porque eu era assim Premier também, Economy. então. Eu tenho uma dúvida genuína nesse assunto, que eu não achei uma resposta. Eu queria ver o que vocês acham. Tá certo, eu não vou falar juridicamente, eu quero falar assim, tá certo um armador vender frete internacional na importação para o Brasil se não tem lugar para devolver o container? Não está incompleta essa prestação de serviço? Tá certo isso? Por que tu tá me vendendo um transporte de container se eu não tenho onde devolver o container? Eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Mais porque o ano longa a resposta. passado a gente também tinha uma questão portuária, até por causa de mapa, de uma demora de desembaraço. Então o cálculo, ele é complicado. Não sei se vocês lembram, depois da pandemia faltou container. Faltou container. Faltou muito container. Então como eles vendiam frete se não tinha container? Tem que trazer. A gente pode também inverter essa pergunta. E assim, de novo, não é um cálculo simples. Não é 2 mais 2 é 4. É mais complexo. O fluxo de... eu coletei um vazio, entreguei um cheio, embarquei a carga, eu cheguei, devolvi o container vazio. É complexo. Sim, é muito complexo. Uma hora a gente tem uma média de devolução do container de uma semana. Uma semana depois virou 30 dias. E aí tudo atrapalha. Tudo é eu tenho empatia em entender que também deve ser muito complicado fazer essa gestão de depots e Mas eu acho container. que, Uma loucura, né? O mote aqui é o seguinte. Não importa a causa.
Perfeito. Importa quem é o pai da causa, ou quem é o diretamente relacionado à causa. Então, acho que a grande discussão é, posso cobrar do usuário por essa ineficiência? Essa é a grande discussão, porque o armador faz uma logística muito complexa. Isso que a Carol trouxe é um fator fundamental dentro do armador. Eu tive 10 anos dentro de um armador. Então, para a gente fazer esse balanço das cargas que eu importo, que são normalmente cargas mais pesadas, contêineres de 20. As cargas que eu exporto, normalmente, contêineres de 40. Apesar que a gente tem muito China que tem carga leve, que eu preciso de bastante 40 também, exporto grãos, enfim. Mas a gente tem um problema de balanço entre contêineres de 20, contêineres de 40, e o armador tem que fazer a gestão dessa frota. Então, assim, não é uma conta fácil. Mas na minha percepção, na percepção legal, do que eu tenho acompanhado das discussões, o ponto é, quem está tendo dificuldade de receber? Ele é prestador de serviço de quem? Quem ele representa? Ele não me representa. Eu sou usuário. Ele não me representa. E uma questão que tem sido um absurdo, incrível, que a gente tem ouvido muito, é o seguinte, o importador tem que se planejar melhor para devolver. Nossa. Mas como assim? Peraí, eu tenho um free time de 15 dias. Um free time tranquilo, um free time de 15 dias. Sim. Até o 14º dia, meia-noite, eu devolvo. Não estou em demurrage ainda. Então eu tenho que fazer um planejamento já contando com a ineficiência do dono do equipamento. E aí isso elimina um fator que é o fator fortuidade, que o armador tem se utilizado muito disso. Olha, uma questão imprevisível, caos logístico, é inevitável. Ele tenta pegar a fortuidade e jogar para cima do usuário, como se chovesse só na minha cabeça. Não chove na cabeça de todo mundo. Fortuidade chove na cabeça de todo mundo igual. Se for de fortuidade para você, fortuidade para mim também, para a gente cargas mais ainda que está no meio do caminho. Mas se ele está me falando antecipadamente que eu tenho que me planejar, então por que ele não tem que se planejar também? Claro. Eu vejo essa questão, Belo Jonas, como o Gentil e a Carol colocou. Veja, a gente está falando de um dos setores mais apaixonantes para mim, porque ele é extremamente complexo. Qualquer simplicidade que venha, eu já desconfio de imediato. É um setor que a gente tem uma inter-relação necessária entre 3 personagens. Necessária. Você não fala só de navio e porto. Não existe navio e porto no transporte internacional, no comércio internacional, se não existir a carga. A carga ela é um personagem cujo o tamanho dela no tripé é equivalente ao transportador e ao terminal. Nenhum é mais importante do que o outro. Era a origem de tudo, né? Isso. Sem compra e venda não tem o resto. Exato. Né? E aí outra coisa que o Gentil mencionou, e eu gosto muito de ressaltar, né? Muito embora a gente tenha visto uma crise muito grande e práticas notoriamente abusivas por parte dos transportadores marítimos, é muito importante reconhecer a dificuldade ou a complexidade da própria cadeia logística e da atividade deles, né? Enfim, para quem gosta, né, do setor logístico, não à toa o transporte marítimo é uma das atividades, né, que impulsionou o próprio desenvolvimento do mundo, né? É uma das atividades mais rentáveis naquele contexto, a atividade mais rentável da cadeia mercantil, a atividade mais insegura. Você proporcionou a expansão do homem, né, do centro, digamos assim, europeu, né? E centro europeu, asiático. Os fenícios, né? Exatamente. Então, o transporte de cargas, ele é naturalmente uma atividade complexa. Mesmo quando, em alguns momentos, relativamente ao que nós temos hoje, ele não trazia, a princípio, à primeira vista, uma grande inovação tecnológica. Mas, na verdade, ele trazia um risco muito grande. Quando a gente fala de economia, a gente fala de risco e retorno. Nessa época, eu acho, Jonas, voltando ao termo que você usou, eu acho que era mais pertinente o termo aventura marítima. Hoje em dia, normalmente, quando me vem com esse argumento, eu já sei o arcabouço conceitual que está por trás dele, eu já sei o que se pretende defender com ele. Então eu sou mais resistente, porque hoje em dia a gente usa GPS, a gente usa muitas coisas, a gente tem uma inovação absurda, é um setor capital intensivo, altamente tecnológico, mas mesmo assim a gente mantém, né, a questão de datas relativas, de estimativas, né, de chegada aqui para a gente não também tentar trazer que é um setor exato, não é. E justamente por essa complexidade há uma série de imprevisibilidades, há uma série de atores. Mencionei os 3 principais, mas quando a gente fala de órgãos anuentes, quando a gente fala de necessidade de ações, seja do transportador marítimo, do usuário embarcador, do terminal, você envolve uma gama, uma miríade enorme de variáveis. Isso para não mencionar a mais imperativa delas, a natureza, né, durante esse transporte. Então a gente tem que trabalhar sim com essa questão. No entanto, eu retomo algo que o Gentil falou. Independentemente de tudo isso, há uma questão essencial. É inerente à atividade prestada. Você recebe um grande retorno porque você soube ou sabe do risco
da atividade que você desempenha. Risco do negócio. Então, é risco do negócio, né? É basicamente isso. Primeiro ponto a se colocar em relação a aquela resposta, né, mais objetiva que você tinha feito. Nada é tão objetivo assim no setor, mas algumas coisas são muito mais claras a partir do momento, né, que você sabe qual é o negócio, o risco do negócio, quais são os atores sabem muito bem quais são as suas obrigações, né, relacionadas à atividade de transporte, né, para te responder exatamente aquilo. Então, vender um frete sem eu saber se tem espaço para eu devolver lá no depósito é propriamente um problema? Bom, você tem a obrigação de arrumar esse espaço. Contanto que você gerencie isso, é uma coisa que você naturalmente faz. Gerenciamento de cadeia logística. A gente olha para o equipamento container como um equipamento só, né? A carga importa o que está dentro dele, mas a gente só para o equipamento. Para o transportador marítimo, o container é também a carga dele, porque ele precisa fazer esse desbalanço. E ele está naturalmente sujeito a questões. E o Brasil, pela própria estrutura de comércio, como o Gentil falou, exportamos 20, né, para determinados locais. Porto Santos, por exemplo, exporta muito mais 20. Né, você tem uma questão do preço do frete relacionado do 40 quando vai para a Ásia. É mais barato porque você manda muito. Precisa de 40 para você precisa de 40 para trazer. Então, isso é um ativo para ele. Isso é um ativo de comércio para ele. E isso a gente tem que ter na conta. Mas justamente por isso também faz parte da sua gestão. Você é remunerado por isso também, né? Então essas obrigações são naturalmente conhecidas, né? E o que se faz hoje para finalizar isso, o que a gente tem tido hoje no Brasil, eu acho que é um amadurecimento. Não vou dizer só normativo, porque se eu falar em amadurecimento normativo, eu preciso voltar de 10 anos, pelo menos, né? Porque tem muita gente, nossa, por exemplo, para mencionar uma norma da ANTAC, a 112, né? Uma norma pouco debatida, surgiu do nada, isso deveria ser maturado. E quando falam isso, eu ouço com surpresa, né? Mas como eu sou metido um pouco a engraçadinho, sabe? Às vezes eu penso na minha cabeça, não falo não para a pessoa, não penso, nossa, devia estar congelado, né? Onde é que estava essa pessoa? Porque quando eu falo da matriz... Não acompanha nada, não acompanha um debate público. Quando você fala da 112, a 112 ter surgido ano passado, sabe de onde a 112 vem? A 112 vem da Resolução 2389, quando a ANTAC era mato. 2389. Desculpa. Sim. Depois ela vira RN 34, e aí depois você chega na 72, e aí vem a 112 para parametrizar o artigo 6º da 72, e só uma coisa, né? Eu mencionei isso na minha palestra, mas só para trazer. Muita gente acha que a 112 só serve para 72, e esse argumento tem sido muito utilizado. Eu discordo, a gente discorda na fiscalização. Daria meia hora de podcast aqui para tentar sintetizar os argumentos, mas basicamente a 112, no próprio cabeçalho dela, ela fala: eu venho para positivar o artigo 6º da 72, mas eu também mexo na 62, eu também mexo na 75. Eu vou lá mexer na norma de navegação marítima, eu também vou mexer na norma de fiscalização portuária, e a própria ANTAC, em várias outras normas, tudo isso para te dizer que não é tão novo. A própria 62, ela evolui da RN 18 de 2017, e já trazendo aspectos relacionados à armazenagem adicional dos terminais portuários, vinculando a 72. Então essa inter-relação, ainda que não direta, explícita das normas, a ANTAC já trazia isso no bojo, no conteúdo, de que as normas se comunicam, né? Então quando alguém vem falar, eu só posso usar a 112 para discutir o armazenagem adicional, o terminal, não posso usar para discutir detention demurge, hoje a prática da ANTAC a gente discorda, até porque a 112 é exemplificativa. Essa é uma discussão, eu queria só complementar esse ponto do Lucas, porque eu tenho uma visão bem particular em relação a isso. O que eu tenho defendido? Toda norma editada pela ANTAC carrega em si tem uma carga principiológica. Nada é usado à toa, a terminologia empregada numa determinada RN vale para todo o restante. Tem um racional por trás daquilo. Mas eu tenho sido um dos combatentes do uso da 112, especialmente para detention, por causa não pela norma em si, mas pela leitura um pouco estreita, um pouco míope, que os armadores têm feito de uma forma obviamente intencional, porque existe um interesse próprio, de querer aplicar aquela tabela que é exemplificativa de uma forma restritiva e isolada. Porque ali quando fala que quando tem um problema de gate, a responsabilidade pelo pagamento das despesas relacionadas é do terminal, primeiro fazem ali um arranjo para querer jogar para cima do usuário essa despesa, né? Ignoram que o terminal está prestando serviço para ele. Quando a gente fala ali de instalação portuária, a gente olha o pacote de serviços. Para quem o pacote de serviços é prestado? Para o armador. Então a gente vê ali que tem um arranjo para tentar empurrar para cima do usuário isso, e muitas vezes para cima do terminal também,
Tinha uma conversa esses dias com um terminal, não vou citar o nome por uma questão de ética e de respeito, mas o terminal está muito chateado com o armador, porque ele começou a receber várias reclamações de usuários que pagaram o armador e começaram a usar a tabela da 112 para ir em regresso com o terminal. Então o terminal se sentindo agredido. Ele falou, sou um prestador de serviço do armador, o armador coloca o deadline de carga lá atrás, que eu não consigo abrir o gate com tanto espaço assim, que é impossível, porque o meu espaço é um só, e o armador fica querendo fazer pulmão de carga cheia, pulmão de container cheio dentro da minha instalação, para garantir o carregamento do próximo navio dele, sem me remunerar por isso. Né? Então, assim... Complexo. É tanta gente envolvida nessa Todo puxa, mundo né? tem um lado, gente. Todo mundo É tem um muito lado. complexo. Só para me complementar em relação a isso, justamente, essa opinião da utilização da 112, tá, para casos relacionados a aspectos da 62, não só do detention, do emoji, etc., ela ainda não é sacramentada. Existem acórdãos na ANTAC que vão nesse sentido para interpretação de detention ou outras cobranças relacionadas ao transporte marítimo, né, ao embarcador e ao agente intermediário. Mas esse é justamente um dos aspectos que a fiscalização da ANTAC se manifestou pedindo uma orientação, uma determinação vinculativa da diretoria. Né? É o que você mencionou, né, gente? Há interesses e é legítimo que os transportadores marítimos defendam os seus interesses. O que hoje na fiscalização tá, é defendido? Tá? Há um processo em debate, ele está sob relatoria da diretora Flávia Takafashi, não há decisão sobre ele, mas ali a fiscalização já emitiu um posicionamento prévio sobre os casos, né, todo um levantamento do histórico de casos recentes e trazendo alguns aspectos, apontamentos, inclusive, né, de aprimoramento normativo, né, porque a resolução, a questão da resolução 62 e toda a situação relacionada à cadeia de contêineres está na agenda regulatória para o próximo período, né, e há também aí, nesse sentido, uma manifestação da própria regulação para que se antecipe, ela estava prevista para os estudos, né, e o exame, né, da norma ocorresse em 2027. Então, tanto a fiscalização quanto a regulação se manifestaram no pedido de que a diretoria determine a antecipação para 2025. Mas voltando aqui para o que interessa, a fiscalização manteve aí um entendimento de que, olha, sacramente, por favor, defina o entendimento de que a 112 é sim aplicável para casos de detention ou demurge também. Veja, ser aplicável a esses casos, a 112 ser aplicável a esses casos, não significa necessariamente que aquela situação específica a qual você fez menção, e eu não vou adentrar no aspecto em si, ela seja propriamente verídica, um problema de gate. Né? Dizer que o terminal não tem janela é um problema de gate, é um problema de sistemas? De novo, é complexo. Muito complexo. Você tem um atraso de um navio, por exemplo, o gate, óbvio que não vai abrir. Agora, e se ele estiver muito ocupado, a própria norma da ANTAC não assegura que o princípio da eficiência e segurança, a segurança não sobrepõe a isso, mesmo assim o terminal é obrigado a receber? Você trouxe outro aspecto. E o transportador marítimo que tem um ETD, tem um prazo de partida do terminal portuário, ele realmente precisa estabelecer um deadline 4, 5 dias anterior, mesmo quando ele sabe que o prestador de serviço dele está com uma... Isso sim é uma gestão, né? E não é precisa, né? O que a gente vê na prática coloca um prazo longo para conseguir fazer um buffer. A Carol tem uma palestra dela, né? Tem. De fazer um buffer de... Isso que está dizendo é você, não sou eu. Não, mas sou eu mesmo. Cadê a câmera? Estou registrando áudio e vídeo. Quem está isso. falando isso é o Dr. Gentil. Então, gente, não é o Lucas. Eu queria ir muito Vamos longe liberar ainda a Carol nesse aqui. papo, mas a Carol tem uma palestra daqui a pouco, nós temos que encerrar. A gente, inclusive, vai discutir agora sobre isso, né? A gente vai fazer o painel marítimo. E vou dar um spoiler aqui. Bom, spoiler não, porque o pessoal vai assistir depois, né? Mas vem a NIDEC, né, representando aí a indústria que sofreu muito, né? Com atrasos e perdas de cliente, e perda de multas, inclusive, porque não conseguiram entregar suas cargas a tempo. A gente tem 2 portos nesse painel, que é o Itapuá e a Porto Nave, que também eles vêm falar sobre as novidades de navios maiores, a gente pode dizer que ambos os portos estão trabalhando para aumentar as suas estruturas portuárias, né? Eu acho que... Bom, vocês dois são mais na área da lei mesmo. Eu pego mais a interpretação e o que os clientes têm sentido, porque no final das contas, vocês trabalham e nós trabalhamos para que tudo ocorra bem. Inclusive o próprio meeting faz isso. A gente gera esse tipo de discussão para que a gente junto encontre soluções. Por exemplo, um depot novo, mais depots, é uma ação necessária. Só que é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu vou dar, então, agora é um spoiler. Então tá bom. Vai ter um depot em Joinville.
Já está tudo basicamente alinhado, está bem adiantado. A gente já tem projeto feito, CNPJ criado, né? Eu digo a gente porque eu acabei prestando algum tipo de assessoria nesse sentido para o empresário. Mas como a CIG, porque era todo o interesse, né, de Nidec, de Tupi, de tantas outras indústrias da região para que a gente tivesse mais uma opção. Mas eles são mal remunerados. É um negócio triste, é um negócio cruel, assim. E sim, às vezes esses dias eu recebi uma fatura de um deputy de $18 mil. Mas era 25. Aí a gente negociou com o armador de dar perda total no container. E aí deu $18 mil. Não pagamos, né? A gente está ajudando o cliente para realmente continuar a discussão. Mas, assim, não é uma coisa simples de resolver. Então, eu acho que a gente está evoluindo. Como eu te disse antes, eu acho que a gente está evoluindo em todos os sentidos. Sentido jurídico, sentido de legislação, né? de infraestrutura, tem um ponto os que eu queria a gente está fazendo dever de casa. O setor, de uma forma geral, está fazendo dever de casa. Essa foi, Carol, a mensagem que eu deixei na minha palestra agora há pouco. Porque aqui a gente fala dos problemas, parece que a gente está só criticando e apontando problemas e você é contrário. É possível ver os esforços de todos os agentes e buscar uma sinergia para resolver a situação. Naturalmente, quando há uma crise, farinha é pouca, meu pirão primeiro. É natural que cada um busque se resguardar. Sim. Mas você vê os transportadores de alguma maneira tentando colocar capacidade, tanto de navio quanto de capacidade de ter disponível. A capacidade de infraestrutura terrestre, se você olhar, por exemplo, a retroárea de Itapoá, que vem crescendo a reboque, claro, do crescimento assintoso do porto, mas você já tem diversas outras instalações retroportuárias que há 5 anos você não tinha. Você tem o porto de Itapoá, a própria Portonave, para mencionar as 2 instalações portuárias que a Carol, né, vai tratar daqui a pouco e mencionou aqui, fazendo investimentos realmente significativos. Com certeza. Assim. São 2 terminais e é preciso mencionar, com muito orgulho, eu falo isso, fiscalizando aqui a região sul há muitos anos, são 2 terminais que não perdem em nada para nenhuma instalação portuária de container europeia. Nada, absolutamente nada. Que legal. O que nós temos hoje no Brasil é a necessidade de desenvolver a infraestrutura, acessos e etc. E isso também acarreta esse gargalo, né? Mas os terminais têm buscado investimentos, os embarcadores têm buscado, né, melhorar a sua gestão logística e é isso que a gente, enquanto ANTAQ, incentiva, né? Eu deixo para passar minha palavra para vocês aqui, eu deixo um recado final. Procurem a ANTAQ, conheçam a ANTAQ. Né? É curioso como pouquíssimos embarcadores conheciam a ANTAQ antes de Imbituba. Não ia falar desse marco temporal, mas sim. E como tem buscado conhecer, a ANTAQ está totalmente aberta a contribuir para o setor. Existem discussões como essas que vocês trouxeram, que são verdadeiras bolas divididas. Eu não fujo do debate, mas é preciso dizer, não estão propriamente pacificadas e mesmo assim a ANTAQ está tentando, está atuando, está se manifestando, está se posicionando e tem contribuído para ajudar muitos embarcadores que têm buscado a ANTAQ. Então fica o convite para que conheçam a ANTAQ, se tiverem situações, apresentem denúncias. Perfeito. A agência está à disposição, né? Nós temos a sede em Brasília, mas nós temos unidades regionais espalhadas pelo Brasil e muita gente boa disponível, não tanto... Deixa eu retificar meu nome. Não tanta gente assim, nem tanto disponível, né? Mas temos um concurso aí, servidores de informação. Não tanto quanto necessário. Não tanto quanto necessário, exatamente. O volume também impactou a capacidade de resposta da ANTAQ. Uma notícia recente, mais de 200 denúncias. Só a ANTAQ Santa Catarina, tá? Só a ANTAQ Santa Catarina, ano passado, nós recebemos mais de 220 denúncias, tá? Se computadas aí, pedidos de medida cautelar também. Nós que analisamos essas denúncias, hoje nós somos 8 pessoas. Uau. Tá. Fora todos os outros processos que nós temos, dragagem Itajaí, vários outros processos muito complexos. Agora eu queria só, complementando o que a Carol falou, na verdade concordando com a Carol, que me parece que a gente está num momento muito bom e se está buscando entendimento. Até como advogado da área, porque toda vez que a gente fala de um advogado, parece que é alguém muito litigante, que quer vencer a todo custo e que não entende o que acontece do lado do outro. E a gente tem buscado esse entendimento. Inclusive é uma posição do escritório de abrir sempre a linha de comunicação com os armadores, porque eu não tenho interesse em litigar o tempo todo, porque os meus clientes, os meus principais clientes são agentes de cargas, a gente tem hoje 49 agentes de carga que são nossos clientes, eu não tenho interesse de ficar o tempo todo levantando a bandeira de guerra, até porque o armador é nosso parceiro, nós trabalhamos juntos para atender o cliente final, mas é necessário que haja bom senso. Da mesma maneira que existem importadores e exportadores que não têm bom senso, que trazem pautas que não são legítimas e que, obviamente, não vão encontrar amparo na ANTAQ, na justiça, em lugar nenhum.
Então, esse é um grande desafio para os agentes de carga, a gente tem que balancear essas duas situações. Mas acho que isso é importante, porque às vezes, né, eu brinco por ter uma personalidade combativa, mas a gente sempre busca entendimento e a gente quer, obviamente, que todos tenham sucesso na sua empreitada empresarial. Perfeito, então. Vamos, É isso mesmo. vamos Obrigada, gente. Foi uma honra participar com vocês aqui. Foi muito bom mesmo. Tava a Carla já fazendo assim ali pra mim, ali atrás agora. Vamos encerrar então. Gente, o papo foi excelente, mas ó, são oportunidades como essa que teve aqui no Meeting Comex, vocês podem aprender mais, tudo mais. Eu sei que o Lucas faz bastante palestras em diversos lugares. Acompanhe o Lucas nas redes sociais, o Fábio, a Carol, tá as redes sociais, todo mundo aqui para vocês se conectarem. Realmente, lembrem da ANTAC para denúncias, para dúvidas, para consultar a legislação. As coisas não vêm de paraquedas, realmente tem solução. Eu que trabalho na importação estava ciente. Quem trabalha com comércio exterior tem que estar ciente também. Então, não vou prolongar mais. É isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.